deputado federal Marcel Van Hatten, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, relatou que visitou os presos políticos que ainda permanecem no presídio em Brasília. O deputado lembrou que, enquanto ainda há pessoas nos presídios e centenas de outras com restrições às suas liberdades, rendas e patrimônios, Lula e os ministros do Supremo pretendem comemorar um ano do dia 8 de janeiro. Van Hatten relatou os casos de alguns dos presos que conheceu, com as dificuldades que vem enfrentando, e lembrou: no dia 8 completa-se um ano de prisão, e enquanto essas pessoas estão lá presas, outras centenas com tornozeleira eletrônica, outros no exterior, com passaportes cancelados, a juíza Ludmilla em asilo político, eles vão estar comemorando na segunda-feira. O deputado acrescentou: a gente precisa falar a verdade, que estamos em uma ditadura indisfarçável, escancarada. O deputado pontuou que a luta contra o autoritarismo não está relacionada ao bolsonarismo ou a qualquer vertente política. Ele disse: tem a ver com o Estado de Direito, com respeito à Constituição. Não podemos permitir que a gente perca o nosso Brasil para a tirania. Emocionado, Van Hatten explicou que ficou muito impactado com o contato com os presos políticos, relatando que todos desejam a liberdade acima de tudo. Ele lembrou que já há assinaturas suficientes para instalar a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, mas a situação é tão grave que parlamentares precisam pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes para exercer uma prerrogativa, como é a de visitar os presos políticos. O deputado disse: todas as ditaduras escancaradas do mundo, o que mais tem medo é de povo na rua. Tanto é que vão para cima do povo que vai para a rua. Prenderam ilegal e inconstitucionalmente pessoas que não cometeram crime algum, para quebrar e amedrontar a gente, para que a gente não continue se manifestando. É isso que eles querem. Ele acrescentou: a gente vai ter que lutar muito fortemente para recuperar nossa democracia. Van Hatten afirmou: o que nós vivemos não é uma democracia inabalada, é uma ditadura escancarada. Marcel Van Hatten prosseguiu: eles têm medo do povo na rua. Se não tivessem, não tinham feito o que fizeram no 8 de janeiro. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes agora dizendo que o plano era... Se esse país fosse sério, não fosse uma ditadura, seria suficiente para que ele fosse imediatamente retirado dos casos que ele está julgando, porque ele é vítima, ou potencial vítima. Como é que vai julgar os réus de um crime de que ele é a potencial vítima? Isso não existe numa democracia, isso não existe num Estado de Direito. O que o Alexandre de Moraes acabou de confessar é que ele está sendo um ditador. Ele confessou que ele é tirano, porque quando ele diz que havia um plano para e que ele está responsável agora por esses processos todos dessas pessoas, ele está assumindo que ele é um tirano. Porque se ele é vítima potencial e está julgando, está sendo um ditador com poder concentrado unicamente nas suas mãos. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Há mais de 30 meses, todos os nossos rendimentos vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, boa noite. Tô de volta na minha casa em Dois Irmãos. Quem me acompanha viu que, apesar do período de recesso, apesar das férias, eu estive nessa semana em Brasília. Voltei hoje. Fui na quarta de madrugada, passei quarta o dia todo, quinta e voltei hoje. Foi muito difícil eu ontem conseguir articular qualquer coisa para fazer uma live com vocês lá de Brasília sobre o que eu vou dizer agora. Eu visitei os presídios da Papuda e da Colmeia. Eu conversei com todos os 18 que atualmente continuam presos nesses dois presídios. Deixa eu só botar aqui no não perturbe para não dar nenhum acidente no meio da transmissão. E foi muito difícil fazer qualquer live ou articular qualquer coisa ontem, porque eu estava muito impactado com tudo que eu vi, com tudo que eu conversei, com as pessoas que eu encontrei lá. É difícil mesmo, sabe? A Chia, que a Vitória está dizendo 18 pessoas inocentes no meio de banditismo. É isso. E mais do que isso, um dos presos, o Matheus, condenado a 17 anos, ele teve já o trânsito em julgado, infelizmente, do processo dele. A advogada não recorreu, perdeu os prazos, foi lamentável. E ele já está cumprindo a pena junto à massa carcerária, junto aos criminosos comuns. E ele hoje está numa cela, está dividindo uma cela com 3 homicidas, né? 3 condenados por homicídio. E a ala dele tem mais de 60 presos condenados por uma série de crimes. Tem gente ali condenada por estupro, tem gente condenada por latrocínio, por homicídio, tráfico. E o Matheus, que, pelo que se viu no processo dele, até a imprensa deu, foi condenado por ter mandado uma mensagem de áudio para a esposa, uma mensagem privada. No momento do calor da emoção ali, falou besteira, uma infelicidade, disse que tinha que vandalizar mesmo.
realmente falou coisas que não devia, mas que pela legislação brasileira não configuram crime. E ele hoje está numa cela com outros 3 homicidas. Eu decidi chamar essa live de ditadura indisfarçável porque na segunda-feira o Lula vai fazer, né, ele sim deveria estar preso. Ele vai fazer um evento, né, uma pantomima lá, uma pataquada, uma papagaiada, como diria meu colega Sanderson, presidente da Comissão de Segurança. Aliás, com ele que eu fui a primeira vez ao presídio da Papuda no ano passado. Lula e acólitos do PT, do STF vão dizer que a nossa democracia está inabalada. Esse é o título, né, do evento deles. E eu estou em resposta, levando a público tudo que eu já vi até agora desse processo. Já muitas coisas já falei, outras vou falar porque são recentes. Estive com esses presos agora, nessa semana. E o que nós vivemos, na verdade, é uma ditadura indisfarçável, escancarada. Não tem como disfarçar mais. Nós vivemos numa ditadura total. E é importante que isso esteja sendo dito agora e que eu estou trazendo isso a público agora, porque, repito, dia 8, agora segunda-feira, completa-se 1 ano. Tem gente que vai estar 1 ano preso. E enquanto essas pessoas estão lá presas e outras centenas de pessoas, são mais de 1.000, centenas de pessoas estão com tornozeleira eletrônica em casa, isso só do 8 de janeiro, porque nós temos os outros perseguidos ainda de inquéritos, né, anteriores, gente até no exterior hoje com passaporte cancelado. Nós temos a juíza Ludmila que deixou claro que ela saiu e hoje é uma asilada, né? Tem asilo político oficial nos Estados Unidos. Eles vão estar comemorando na segunda-feira. E é importante que a gente não deixe essa narrativa da esquerda vencer. A gente precisa falar a verdade, que nós estamos numa ditadura indisfarçável, escancarada. Sabe? E aqui não tem a ver com bolsonarismo ou com lulismo, né, ou com petismo, que tem a ver com o Estado de Direito, com respeito à Constituição. Eu tenho tentado fazer, inclusive, romper essa bolha, tentar trazer gente que tenha bom senso em todos os aspectos políticos, para não deixar que a gente perca o nosso país, o nosso Brasil, para a tirania. Eu então agora tá um pouco mais tranquilo de falar um dia depois, mas confesso que fiquei muito impactado. O Claudinei, no fim, inclusive, me fez 2 pedidos. Pediu que tentasse a transferência dele para Minas Gerais, para ficar mais perto da sua esposa, Priscila, e pediu que eu ligasse para Priscila, a esposa dele, para dizer que ele estava bem. Fiz isso hoje. Falei com ela e falei também com a esposa do Marcos. Espero não cometer um erro aqui. Falei com ela mais cedo, se não me engano, Juliane. Isso mesmo. Todos os pedidos que me fizeram, tentei cumprir com a maior diligência possível. Agora, o maior de todos é o da liberdade. O Matheus, inclusive, que hoje está na mesma cela que outros 3 homicidas, também preciso dizer, disse que, apesar das condenações que os demais têm, está sendo bem tratado. Inclusive um dos seus companheiros de cela lê a Bíblia junto com ele, se converteu
ao cristianismo. Boa notícia, um alento. E no fundo, como eu disse para todos eles, né, Deus que está no controle de tudo. A gente não sabe porque certas coisas acontecem na nossa vida, né? Acontece. Na vida deles também. Estão passando por essa provação. Mas nada é sem autorização divina. Apesar de eles fazerem alguns pedidos mais pontuais, é óbvio que o que eles mais querem é a liberdade deles de volta. E o Mateus disse duas coisas que me foram muito marcantes. A primeira, ele disse assim: olha, eu assino agora, me dá liberdade, não quero indenização nenhuma, não quero nada, me deixa sair disso agora. Porque nós sabemos que no momento que essa ditadura acabar, e ela tem que acabar, ela vai acabar, o Estado brasileiro vai ter de reparar por essas injustiças todas feitas. Algumas são irreparáveis, né? A perda de contato com a família, perdas psicológicas, traumas que vão ficar, problemas de saúde que não vão ser tratados durante esse período decentemente na cadeia. Isso já é um problema há anos no Brasil, nas cadeias, não é só agora. Obviamente isso é algo que precisaria ter sido resolvido e precisa ser resolvido de uma forma geral. Tem prejuízos, são irreparáveis, mas a parte financeira, a parte profissional, dá para correr atrás, todos querem correr atrás e obviamente são pessoas trabalhadoras. Os que estão lá são trabalhadores, a gente tem profissão, gente. Claudinei, esse mesmo de quem eu estou falando bastante e botei no artigo que vocês vão ler esse fim de semana, ele é pintor de automóveis. Está fechada a Dinei Car lá em Belo Horizonte, mas é a profissão dele. O Mateus, repito, pra vocês lembrarem os nomes, esse que está na massa carcerária, ele disse: eu assino agora o papel que me faz abrir mão de qualquer tipo de indenização, mas me dá liberdade. E depois eu perguntei: o que você diria hoje para o Alexandre de Moraes se encontrasse ele? Ele disse: eu gostaria só que ele tivesse compaixão de nós, compaixão de mim. E essas coisas me marcaram, sabe? Me marcaram e vou levar para minha vida toda. Até positivo que vocês estão acompanhando aqui, porque fica registrado já para o público. Ia fazer gravações minhas individuais no fim da noite em casa para ficar registrado e deixar guardado. Não consegui, estava esgotado, sem cabeça inclusive para isso. E eu agradeço a atenção de todos vocês aqui, muita gente acompanhando, e eu peço para vocês que nunca percam a esperança. Sabe, a gente acha que a coisa tá ruim, a gente tá aqui fora, gente. Tem gente que tá presa injustamente. Tem gente que tá pagando por crime que não cometeu. Tá pagando por disputa política que é feita aqui fora por gente grande, por gente poderosa. Enquanto quem tá lá dentro, quando muito, tinha um emprego que pagava um salário mínimo, talvez um pouco mais, era empreendedor, tem camelô, tem agricultor. Pessoal, a gente precisa sempre continuar a ter esperança e principalmente lutar por quem está lá dentro. Eu tenho dito para quem quer perguntar: nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos. É pouco? Eu acho. Tinha que ser mais. Tinha que ter mais gente lutando junto. Expliquei para quem estava lá dentro também. Aliás, duas coisas importantes que eu não disse ainda. A primeira é que o governo Lula, né, esse desgoverno aí, faz tantas coisas ao mesmo tempo, bota tanta coisa uma atrás da outra que parece intencional. Aliás, para tirar o foco de temas específicos. Mas tem que ter prioridade. Para mim, prioridade é tratar desses que estão presos. Essas injustiças são prioridade. Por isso que eu estou tratando disso. Desde a primeira visita a Papuda, antes dela ainda, mas desde a primeira visita a Papuda, mais do que nunca, tratando disso, e conseguimos finalmente as assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que foi protocolado.
Mas outro problema é que o próprio Alexandre de Moraes está vetando a ida de deputados e senadores para Papuda e para Colmeia. Eu só consegui porque a minha autorização era antiga, era do mês de março do ano passado. 11 senadores, mais o senador Eduardo Girão, que puxa a frente, ou seja, 12, incluindo o líder da oposição, Rogério Marinho, assinaram um ofício em 6 de dezembro pedindo uma autorização que nem é devida, porque deputados e senadores têm o direito e até o dever de fiscalizar quaisquer órgãos e instalações da administração pública, direta e indireta. E nem isso mais podem fazer sem pedir a autorização para o ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo. E até agora o ministro não deu. Desde o dia 6 de dezembro, vai fechar um mês amanhã, que é 6 de janeiro, a 12 senadores da República. Então, essas duas coisas eu precisava dizer ainda para falar das dificuldades que nós estamos tendo. E queria que tivesse mais gente junto. Agora, voltando à questão de não perder a esperança, para mim a grande esperança mesmo do Brasil está em vocês, está no povo mesmo. É claro que a gente tem que trabalhar, eu estou fazendo a minha parte, vocês estão vendo que tem alguns que se venderam, tem outros que elegeram outras prioridades, não necessariamente aquelas que realmente deveriam, na minha opinião, ser as mais importantes. Mas para fazer a coisa funcionar mesmo, a gente vai ter que voltar às ruas de forma forte. E o maior exemplo disso é justamente o 8 de janeiro. Porque ele só aconteceu com a anuência do governo federal, com a anuência do Lula, com a omissão das forças de segurança, com a ação do Gonçalves Dias, do G. Dias, do GSI. Também do Flávio Dino, aliás, que sumiu com as imagens depois, porque certamente comprometiam a ele, as que tinham dentro do Ministério da Justiça, não pode ter dúvida disso. Eles deixaram isso tudo acontecer por quê? Para que as pessoas tivessem medo e parassem de se manifestar nas ruas. Sempre fizemos isso de forma pacífica, não da forma como foi feito, ou que deixaram que fosse feito. Com ou sem infiltrados, com ou sem palavras de ordem, aconteceu. E aliás, sempre digo, quem quebrou, vandalizou, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, mas na proporção do crime cometido e não julgado por instâncias que não lhe competem, né? Não é o STF que julga quem deveria estar sendo processado na primeira instância. Então, sem povo na rua não terá mudança no país. Essa é a mensagem principal que eu sempre levo, e para essa live também, que eu intitulei de ditadura indisfarçável. E todas as ditaduras escancaradas do mundo, que mais tem medo justamente é de povo na rua. Tanto é que vão para cima do povo que vai para a rua. Botaram agora vários presos que injustamente, ilegal e inconstitucionalmente estão pagando por crimes que não cometeram. Para quê? Para amedrontar a gente. Para que a gente não vá para a rua. Para que a gente não continue se manifestando. É isso que eles querem. Então, essa é a minha mensagem, pessoal. Vou ler um pouco aqui alguns comentários que eu estou vendo. E a gente vai ter que trabalhar muito fortemente para recuperar a nossa democracia. Essa história de democracia inabalada, né, que vão querer contar na segunda-feira, é uma piada de muito mau gosto. A oposição no Senado, né, eu não sei quantos senadores, a última informação que tinha era que mais de 30 assinaram uma nota de repúdio, já demonstrou muito claramente que não quer saber desse tipo de narrativa. O que nós vivemos não é uma democracia inabalada. A democracia no Brasil já se foi. Nós estamos numa ditadura escancarada. Não dá mais para disfarçar. E nós vamos ter de reverter isso com a força das nossas vozes, do nosso movimento nas ruas, sim, de forma pacífica, sim, de forma como a gente sempre fez, sim, da forma como se tirou um dia o Collor do governo, depois a Dilma do governo, e agora o Lula também vai ter que enfrentar isso. Eles têm medo do povo na rua. Se não tivessem, não tinham feito o que fizeram no 8 de janeiro. Se não tivessem, não estariam comemorando, porque o que estão fazendo é comemorar o que aconteceu no 8 de janeiro no ano passado. Aliás, Alexandre de Moraes agora dizendo que
o plano era enforcá-lo. Só por aí, se esse país fosse sério, não fosse uma ditadura, seria o suficiente para ele ser imediatamente retirado dos casos que está processando, que está cuidando, que está julgando, porque ele é vítima, ou potencial vítima. Como é que vai julgar os réus de um crime do qual ele é potencial vítima? Isso não existe numa democracia, isso não existe num Estado de Direito. O que o Alexandre de Moraes acabou de confessar é que ele está sendo um ditador. Ele confessou que ele é tirano, porque quando ele diz que havia um plano para enforcá-lo e que ele está responsável agora por esses processos todos dessas pessoas que supostamente tinham como um dos seus planos enforcá-lo, ele está assumindo que ele é um tirano, porque se ele é potencial vítima declarada e está processando e julgando essas pessoas, ele está sendo um ditador com poder concentrado unicamente nas suas mãos.